Fala pessoal, tudo bem? Olha, vou começar falando sobre um jogador de futebol, um craque, um cracaço, que queria ser um grande ídolo mundial, que queria ser o número um, e que realmente foi um dos melhores jogadores do planeta, mas que no decorrer da carreira dele preferiu cair para o lado do popstar. Hoje ele é um popstar. Ele não é mais o jogador que era, e eu estou falando naturalmente do Neymar Júnior, porque tem o Neymar pai, né, que manda na carreira dele desde que o moleque tinha 5 anos de idade. Bom, aliás, você sabe por que o Santos está com dificuldade para encontrar técnico desde a saída do Pedro Caixinha, que aliás parece que teve o dedo dele? Eu listei três razões. Primeiro, o time do Santos não é competitivo e a diretoria não tem grana para fazer grandes contratações. Esse é um problema. Mas tem os chamados meninos da vila, pode buscar lá a garotada para fazer um time. Só que tem que ter paciência para formar esse time, né? E nem a torcida do Santos, o brasileiro não tem paciência para esse tipo de coisa. É uma maluquice. A diretoria bate cabeça e não sabe o que quer. Marcelo Teixeira, esses caras não entendem de bola, não entendem nada, aí bota lá um CEO, enfim, a coisa está bem conturbada no Santos, né, no ambiente político, vamos dizer assim. E terceiro, o Neymar Júnior e o Neymar pai mandam no Santos, eles estão mandando no Santos. O Neymar um dia desses fez uma postagem no Instagram, em que ele colocava o time do Santos Futebol Clube, quer dizer, para a próxima partida, a escalação do time. Como assim o Neymar escalando o time? E era uma escalação diferente do César Sampaio, que é o técnico interino, o grande César Sampaio no passado, né, que jogou muita bola, o volante. E essa escalação pegou todo mundo de surpresa, porque como assim o Neymar está escalando um time? E como assim diferente do que vem sendo escalado? Aí vem a ideia, quer dizer, quem está mandando no Santos é o Neymar. Eu quero esse, eu não quero aquele, escala esse aqui porque eu me dou bem com ele, tira esse cara porque esse cara é um chato. E parece que a demissão do Pedro Caixinha teve a ver com o dedo do Neymar jogador. Quem sabe do pai, que está botando dinheiro, né, no centro de treinamento do Santos e em outras coisas de infraestrutura do clube. Bom, dito isso, é difícil acreditar que algum técnico de futebol vá querer trabalhar no Santos sabendo que tem uma sombra gigantesca em cima dele, chamada Neymar Filho, Neymar Júnior, / Neymar Pai. Os dois dizendo o que tem que fazer, o que não tem, babá. Na seleção já era assim, né? O Tite sofreu com isso. Bom, o Dorival Júnior, que aceitou trabalhar no Coringão, ele agora, quando quando ligaram para ele, né, entraram em contato para ver se ele queria ser técnico do Santos, ele certamente se lembrou do episódio de 2010, quando num jogo contra o Santos e Atlético Goianiense, na Vila Belmiro, o Dorival era o técnico do Santos, houve um pênalti, o Neymar tinha 17 ou 18 anos na época, o Neymar queria bater o pênalti, o Dorival falou, não, quem vai bater é o Marcelo, o atacante. O Neymar simplesmente foi para cima dele, xingou o cara na frente de todo mundo, foi um negócio horroroso, desrespeitoso. O Marcelo bateu o pênalti, fez o gol, o Santos ganhou de 4-2, mas o episódio ficou assim uma coisa, o Dorival foi humilhado, e o Dorival também, né, aqui entre nós, não enfrentou, sabe? Continuou no Santos, entendeu? Porque na época a diretoria deu razão ao Neymar, porque na época ele era a galinha dos ovos de ouro do peixe. Então a diretoria bancou o Neymar e o Dorival enfiou o rabinho entre as pernas. Bom, agora foram atrás do Dorival de novo. Aliás, naquela ocasião, naquele jogo, o técnico do Atlético Goianiense, muita gente vai se lembrar, o René Simões, deu uma declaração depois do jogo que foi a seguinte, eu vou ler aqui. Ele disse assim, eu poucas vezes na minha carreira vi alguém tão mal educado como esse rapaz. Acho que está na hora de alguém educar esse rapaz, ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro. Pois é, não sei se a gente criou um monstro, mas ele virou um popstar, criamos um popstar. Um cara que não tem compromisso com o Santos, está pegando o Santos como trampolim, porque ele não tem mais nem ambiente para jogar na Europa, nos grandes clubes da Europa, e nem na Arábia Saudita, nem no mundo árabe. Quer dizer, ele foi para lá, não conseguiu jogar por causa das contusões,
Sim, ele vem sofrendo aos 33 anos com contusões musculares, teve contusões gravíssimas ao longo da carreira. Aliás, ele teve muita sorte na Copa de 2014 aqui no Brasil, porque aquele Zúñiga, né? Lembra dele? O Camilo Zúñiga, da Colômbia, entrou por trás e por pouco o Neymar não fica paraplégico, né? Seria uma desgraça, um negócio, uma tragédia na vida dele e na vida do futebol brasileiro também. Seria uma coisa muito... tá louco. Bom, hoje ele está sofrendo com essas contusões e não tem mais ambiente, não parece que está dando bola para o Santos. Ele quer voltar à seleção, mas se for desse jeito aí que ele andou jogando pelo Santos, não precisa. Para que o Neymar? O que o Neymar vai fazer na seleção brasileira? E você acha que os jogadores, os adversários, estão dando tanta bola assim para ele atualmente? Não estão, não. E o Neymar continua com aquela história de prender a bola, sabe? Não é nem dentro da área, porque ele já não joga dentro da área. Ele agora está sempre fora da área, então ele leva cacete. E ele continua com aquela mania de prender a bola, né? O Ronaldinho, o fenômeno, sempre explicou para ele, fofo, prende a bola dentro da área, que ali você está protegido, que se alguém fizer uma falta, entrar rasgando em cima de você, é pênalti. Mas ele não, ele prende a bola ali perto do meio de campo, os caras descem o sarrafo e nem sempre os árbitros punem o jogador que bateu com cartão amarelo. Então, o Neymar fica nessa coisa. E vocês vão se lembrar também que o Neymar é responsável ele virou meme, né? Em 2018, na Copa da Rússia, todo mundo fazia imitação, quer dizer, encostavam nele e ele saía rolando como se estivesse morrendo, aquela coisa horrorosa. Bom, parar de falar um pouco do Neymar e dizer que dentro de campo... aliás, é o seguinte, antes de falar da bola do Campeonato Brasileiro, do Libertadores, a seleção brasileira, né, que continua sem saber quem é o técnico da seleção. A gente está um pouco mais de um ano da Copa do Mundo. Ela começa no dia 9 de junho do ano que vem. A gente não sabe quem é técnico. Acho que nem o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, sabe quem é o técnico. Quem está desesperado fica aí lançando nomes como o Klopp, como o Mourinho. Aliás, o Mourinho, pelo amor de Deus, né? Já foi, né? Como o Guardiola, que já deu risada, como o Ancelotti. Eu quero ver se o Ancelotti vai aceitar um negócio desse, eu duvido. Mas a minha opinião é a seguinte, se a CBF continuar nesse esquema do Edinaldo Rodrigues e os seus camaradas, os presidentes dos clubes das séries A e B, e também os presidentes das federações estaduais espalhadas pelo país, não vai mudar nada e a gente não vai ganhar coisa nenhuma no cenário mundial. Sabe por quê? Porque esse esquema é o seguinte, os presidentes de federações ganham uma mesada de mais de 200 mil reais por mês. Mesada por mês, claro. 200 paus por mês? Para fazer o quê? Para fazer o quê? Então, por isso que ele se mantém no poder, tá certo? Antes a gente era salvo, não que a corrupção tenha começado com o Edinaldo, não, começou lá atrás, né, com o João Avelange. Antes a gente era salvo pelo talento dos nossos craques. Hoje, esses craques, ou possíveis eventuais craques, saem daqui muito cedo. Eles vão embora com 16 anos, 17 anos. Vide Hendrick, agora o Estevão que vai embora, e outros vários que saíram. Então a gente não é mais salvo, porque eles estão jogando pelos clubes, eles têm as táticas definidas pelos técnicos dos clubes e não parecem muito assim emocionados em defender a seleção brasileira. Eles querem ser campeões do mundo, né? Mas se eles forem campeões da Champions League, tá ótimo para eles. Então eu acho que a gente vai ganhar porra nenhuma nos próximos anos. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Bom, chega, né? Vamos falar de bola. O time do Palmeiras, aliás, vou começar pelo Bahia. O Bahia ganhou do Atlético Nacional da Colômbia por 1-0 na Fonte Nova. Que grande vitória. O time do Rogério Ceni começa a tomar forma e começa a ficar perigoso, né? Não sei não. Vamos ver, mas o Bahia tá bem. Tá liderando o grupo na Libertadores, que é um grupo difícil, que tem Internacional, tem o Nacional também da Colômbia. Bom, o Palmeiras, de novo na frente. O time voltou a jogar bem e a contar também com a sorte. Ganhou na altitude boliviana
E, de novo, o arrogante, o prepotente, o mal educado técnico português Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, meteu o pau na imprensa. Ele não se cansa. A gente tem que lembrá-lo de que não foi só a imprensa que meteu o pau no Palmeiras no início do ano, que o Palmeiras estava mesmo em reformulação, ele tem razão quanto a isso. Mas não foi só a imprensa, não. A torcida do Palmeiras estava bem brava com ele. Não lembra? O Abel é engraçado, né? Ele é todo nervosinho, tal, e contra a imprensa, ele é contra todo mundo. Quando ele tá ganhando, tá tudo bem. Aliás, ele faz isso com os árbitros, né? Quando o Palmeiras ganha, ele não toca na arbitragem. Quando o Palmeiras perde, ele mete o pau nos árbitros. Ah, que papinho, Abel. Bom, o Flamengo tá rateando. É um belíssimo time, mas depois da goleada sobre o Juventude, tá rateando, né? Empatou com o Vasco, empatou com a LDU lá fora, um jogo que podia ter ganho, mas continua um timaço. O Botafogo está irreconhecível em relação ao time do ano passado. Agora é aquele negócio, o John Textor, o americano que é o dono do Botafogo agora, ele não está preocupado com o Botafogo, ele está preocupado com o negócio Botafogo, e não com a paixão Botafogo, e muito menos com a história do Botafogo. Ele é americano, ele não está nem aí, o negócio dele é grana, e não é o soccer. O negócio dele é outra coisa, é dinheiro, né? Tanto que ele tem 3 clubes por aí. O Internacional também deu uma rateada, mas depois de ter começado muito bem no Campeonato Brasileiro e conta com um excelente técnico, maravilhoso, talentoso, Roger Machado, o único treinador preto neste Campeonato Brasileiro. Isso quer dizer alguma coisa, né? O São Paulo, para mim é uma incógnita, a gente nunca sabe o que vai acontecer no jogo do Tricolor do Morumbi. Mas está indo, de empate em empate. O Coringão está zonzo, enfrenta um ambiente político horroroso, com a ameaça de impeachment do Augusto Melo, presidente, né, por causa de falcatruas. E dentro de campo o time não convence ninguém. Ganhou aí do Racing, do poderoso Racing do Uruguai, por 1-0. Tudo bem, jogou com 10 a maior parte do tempo. Um motoqueiro aí na rua. Jogou com 10 a maior parte do tempo, mas ganhou de 1-0 sofrido e quase tomou um empate no final do jogo. Se não fosse o Hugo Souza, grande goleiro, que já merece uma chance na seleção, o Corinthians tinha amargado um empate em plena arena, lá no Itaquerão. E agora está acertando com o Dorival, né? O Dorival vai acertar o time. Agora, eu quero saber uma coisa, uma perguntinha. Como é que um clube como o Corinthians acerta com o Dorival Júnior, que virou técnico grife agora, depois de ter passado pela seleção brasileira? Vai pagar quanto pro Dorival por mês? 1,5 milhão por mês? 2 milhões? Quanto? Como é que um time como o Corinthians, que deve 2 bilhões e meio a dívida do Coringão, como é que vai pagar um técnico desse? Esse dinheiro sai de onde? Chega. Tchau.